Abra sua Bíblia agora no livro de Eclesiastes. Eclesiastes fica depois de Provérbios e antes de Cantares. Abra no capítulo 2. Nós vamos ler aí do versículo 1 até o versículo 11, e depois nós vamos ler um outro texto no Novo Testamento. Eu diria que a pregação de hoje vai ser um pouco diferente daquilo que nós estamos acostumados aqui, com a exposição detalhada das Escrituras. Na verdade, quando chega essa época do ano, nós temos o costume de fazer alguma avaliação do que foi a nossa vida, do que foi o nosso ano, e também pensar naquilo que nós queremos para o próximo ano. Isso é natural, faz parte da nossa agenda. E eu queria olhar para este momento, para este ano em que vivemos. Normalmente também, última pregação do ano, a gente traz aquela pregação de poder, de alegria, de vitória, né? Vai ser tudo diferente, né? Hoje eu não vou fazer isso, eu vou deixar isso para o dia 3, para o nosso culto do dia 3. Eu queria refletir, meditar com vocês sobre a vida que nós estamos vivendo. E aí eu não estou me referindo apenas a esse momento de pandemia, mas a vida de cada um. Você precisa olhar para a sua história e avaliar e analisar. E avaliando e analisando, o mais importante, qual é a conclusão que você vai chegar? E a partir dessa conclusão, o que você precisa fazer? O que você precisa manter? O que você precisa mudar? Então, é uma reflexão nesse sentido que nós vamos fazer hoje. Nós vamos começar com esse texto de Salomão, o sábio, capítulo 2 de Eclesiastes, a partir do 1º versículo. Diz assim: disse comigo, vamos, eu te provarei com a alegria, goza, pois, a felicidade, mas também isso era vaidade. Do riso, disse, é loucura, e da alegria de que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me, contudo, pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda a espécie. Fiz para mim açudes para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma. Pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Foi minha voz, né? Bom, já que me interrompeu, vou deixar o versículo 11 para o final. Pai, fala conosco, na meditação da Tua palavra nesta manhã, todos os textos que vamos ler e mencionar. Ó Deus, que o Senhor possa trazer para nós uma reflexão sincera, profunda, para que nós possamos Te conhecer mais e mais, e para que nós possamos crescer no conhecimento do Senhor, no nosso relacionamento com o Senhor e no conhecimento da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, ao ler esse livro aqui, esse texto,
especificamente esse texto, escrito por Salomão. O texto já descreve, ele mesmo descreve o que ele foi capaz de conquistar na sua vida. Talvez você ouvindo as palavras desse texto, lendo aí na sua Bíblia, você tenha pensado, puxa vida, mas essa vida foi maravilhosa demais. Esse homem conquistou tudo aquilo que eu sonhei conquistar para a minha vida. Não há absolutamente nada que ele relata aqui que eu não gostaria de ter conquistado ou que eu não esteja procurando de alguma maneira conquistar. Não é verdade? Ele fala de riquezas, ele fala de poder, ele fala que não houve em Jerusalém outro homem como ele, com as suas conquistas, com as suas vitórias. É evidente que se você tirar uma coisa ou outra daqui, que a gente entende como sendo pecado nos dias de hoje, quando ele fala de mulheres e mulheres, a Bíblia diz que o homem tem que ser marido de uma mulher só, então você pode pensar que o resto aí, bom, tem gente que quer ter mais de uma mulher, né? Eu não posso fazer nada, né? É mais dor de cabeça, né? Além de pecado, mas tudo bem. Então, tirando essas coisas que a gente sabe que claramente é pecado aqui, aparentemente não há nada de ilícito. Por quê? Porque ele conquistou coisas boas, e nós sabemos que ele conquistou por causa da sua sabedoria, e essa sabedoria que ele teve, e entendemos que Salomão foi o homem mais sábio de toda a história, o homem, o ser humano mais sábio de toda a história, mas essa sabedoria também lhe foi dada, e lhe foi dada por Deus, e a partir do bom exercício dessa sabedoria, dessa inteligência, dessa capacidade de gerir, administrar, analisar a vida, ele foi conquistando, e Deus é um Deus que nos permite conquistar. Não fosse isso verdade, não teríamos na Bíblia história de homens que foram muito ricos, tiveram muitos bois, muitas ovelhas, terras e coisas dessa natureza. Nós podemos citar Abraão, que foi um homem rico, o próprio Isaac, Jacó, que se enriqueceu, e tantos outros, Davi, o grande rei Davi, que pôde contribuir com a sua própria fortuna para a construção do templo, que seria realizada pelo seu filho Salomão. Então, Deus é um Deus, sim, que pode dar riquezas, e a riqueza em si, ou as coisas que nós podemos experimentar nessa vida, elas não são em si mesmas ruins. O problema é o que reside no nosso coração, que determina a maneira como nós lidamos e administramos essas coisas. E hipocrisia de lado, né, irmãos? A maioria de nós saiu do Brasil e veio para cá pensando em melhorar de vida. Tempos em tempos muda um pouco o objetivo. Então o que a gente quer? Melhorar de vida? A gente quer dar conforto para os nossos filhos, a gente quer que a nossa família tenha conforto, a gente quer poder andar num carro melhor, a gente quer poder vestir uma roupa melhor, a gente quer poder comer melhor, a gente quer poder ter um dinheiro extra para poder descansar com a família numa viagem de férias, e absolutamente nada disso é ilícito. E muito pelo contrário, a Bíblia diz que Deus nos abençoa, diz que Ele abre as janelas dos céus e derrama bênçãos sem medida, e fala, provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Então eu não vejo uma incoerência de você viver uma vida abençoada, inclusive materialmente falando, e ao mesmo tempo ser um servo de Deus. Mas preste atenção, porque a nossa reflexão é, será que tem valido a pena viver a vida que eu tenho vivido, ou correr atrás das coisas que eu estou desesperadamente correndo atrás? Será que o resultado que eu estou obtendo é um resultado bom para a minha vida, bom para a minha casa, bom para a minha família? Ou será que eu estou correndo atrás de coisas que, ao contrário do que eu desejava, está de fato trazendo um prejuízo maior ainda para a minha própria vida e para a minha própria família, para a minha própria casa? E evidentemente que esse prejuízo não diz respeito às coisas materiais, mas às consequências de você visar apenas conquistar, planejar 2021 é casa nova, 2021 é carro novo, 2021 é isso. Quando nós chegarmos no final de 2021, será que nós vamos ter condições de falar assim, valeu a pena? Foi bom?
Ou vamos ter coragem de analisar o preço que nós pagamos por não ter a nossa vida centrada naquilo que de fato é o mais importante? Então, quando nós falamos isso aqui, irmãos, em primeiro lugar eu quero dizer assim, que nós não estamos aqui dizendo que nós não vamos ser abençoados, porque isso não é importante. Irmãos, eu oro para que essa igreja seja abençoada e seja abençoada materialmente. Vocês estão entendendo? Que as portas se abram, novos contratos, novos trabalhos, para que a igreja seja rica. Quanto mais ricos os irmãos forem, mais abençoados, mais capacidade dessa igreja agir e trabalhar e alcançar, ela vai ter. Porque eu não sei se vocês sabem, nos dias de hoje, se não tiver dinheiro, a gente não consegue evangelizar. Estou falando do culto, estou falando da estrutura da igreja, estou falando da obra social organizada que nós temos. Então, não tem nada disso. Deus abençoa e que Deus continue abençoando. Eu tenho visto irmãos da igreja sendo assim poderosamente abençoados, gente que no meio da pandemia, enquanto muitos passaram por dificuldades, crentes ou não crentes, gente que está sendo do outro lado abençoado. Não sei se vocês viram, mas os 60% dos bilionários do mundo no ano de 2020 ficaram mais ricos ainda. 60% dos bilionários, E aí tem os 5 bilionários que a fortuna deles toda, somando todas essa fortuna passa de trilhões, não é bilhões, gente, eu estou falando de trilhões de dólares, no meio de uma crise. Então, a minha oração é que Deus prospere. Agora, preste atenção na conclusão deste homem chamado o homem mais sábio do mundo. Está aí no versículo 11. Ele diz: considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Que triste, irmãos. Você quer esse final para a sua vida? Você quer chegar no final da sua vida, não apenas no final de mais um ano, mas no final da sua vida, e falar para as pessoas, para Deus, ou para quem quer que seja, que nada valeu a pena, que foi tudo vaidade, que foi correr atrás do vento. Nós estamos falando aqui do escrito de um homem que experimentou coisas tremendas na presença do Senhor, que viveu na presença do Senhor, um homem abençoado, um homem que teve intimidade com Deus, mas um homem que durante a sua caminhada foi se contaminando, não guardando o seu coração ao ponto de chegar na sua velhice e dizer exatamente isso. Que coisa mais deprimente. Eu considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Eu não quero ter esse final na minha vida, e eu espero que você também não queira ter esse final. Eu vou dar um exemplo, contar uma historinha que eu me lembrei enquanto meditava nessa palavra. E nada de glória para mim, nada de glória para minha família, é apenas para dar exemplos da minha própria vida. Eu me lembro algum tempo atrás, quando chegamos nos Estados Unidos, isso deve fazer uns 12 anos, nós já estamos aí quase 15 anos, né, amor? E eu me lembro que o nosso início aqui foi muito difícil. Eu já compartilhei isso com alguns irmãos e irmãs. Nós estávamos no início do nosso casamento, nós não tínhamos nos encontrado ainda profissionalmente falando, não sabíamos ao certo do que nós viveríamos. Nós tínhamos promessas de Deus para a nossa vida, mas essas promessas não tinham se cumprido, então foi muito difícil. Tudo que a gente veio fazer inicialmente, a proposta que veio para a gente desde o Brasil, não deu certo, e ficamos sem saber para onde ir. Corremos para a casa do Arte e da Vanise, minha sogra, e ficamos lá em Nova York um tempo. E eu me lembro que recebemos a visita de uma família do Brasil, da nossa própria família, e de uma pessoa que tinha se tornado muito próspero em um período muito curto da vida. Eu falei, meu Deus, será que se eu tivesse ficado lá no Brasil, eu teria pego essa onda e surfado nessa onda também,
E conversa vai dentro do carro, indo do centro de Nova York, ou de Manhattan, para Queens, onde estávamos residindo. Eu ouvi a minha esposa lá do fundo dizer o seguinte: mas eu quero dizer para vocês que eu não troco meu marido por riqueza nenhuma nesse mundo. Você lembra disso, amor? Te amo, viu? É disso que nós estamos, sobre isso que nós estamos conversando aqui. Não, dinheiro não traz felicidade. Bom, isso é o que diz o ditado, né? E talvez não traga. E muitos que concordam com isso até dizem, não, de fato não traz, mas ajuda. Não é isso? É isso. Mas quanto custa? Qual é o objetivo da sua vida? Qual é o objetivo da sua vida? Será que enriquecer é melhor do que ver a tua família unida, filhos que se amam e não são inimigos? Um casal que se respeita, que se ama e que quer construir a vida juntos. O problema é que quando nós fazemos as nossas escolhas, nós podemos estar plantando dentro da nossa casa um futuro que não é o que nós queremos. Que não é o que nós queremos. Eu quero chegar numa determinada altura da minha vida e ouvir o meu filho que está crescendo comigo e me vendo como pai, e ouvir dele dizendo, papai, que orgulho que eu tenho, você é o meu herói. Um dia desses, eu converso muito com a minha filha sobre casamento. Eu acho que já está na hora, ela já tem 8 anos de idade, então eu preciso preparar a menina, né? Já falei que corintiano não serve, cruzeirense nem pensar, entendeu? O que eu ia falar mesmo? Lembrei. Está voltando a acontecer, está vendo, irmãos? Ora mais. E eu falei para ela, mas que tipo de moço que você quer? Né? E eu estava brincando, perguntando assim, aparência, né? Você quer moreno, loiro, né? Lá em casa tudo é loiro, só eu que sou preto, né? Então, o que você quer? Ela falou assim, papai, eu quero igualzinho a você. Tudo, né? E aí ela foi me explicar por quê. Né? Não, porque isso, porque aquilo, papapá, tal. Irmãos, eu sei que eu não sou perfeito, vocês sabem que eu não sou perfeito, a minha mulher sabe mais ainda que eu não sou perfeito. Mas esse é o ponto. Eu não quero chegar em determinado momento da minha vida e entender que eu fiz escolhas erradas. Então, o tempo de escolher é hoje. E volto a dizer, não é uma questão de riqueza ou de pobreza, que Deus abençoe, mas é uma questão de escolha certo, de pagar o preço pelas coisas que realmente vale a pena, das coisas que vão ser para a eternidade. Imagina só você, quando o Senhor te chamar, já velhinho, 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 você ter a sua posteridade, os teus filhos, os teus netos, tendo essa lembrança do homem de caráter que você foi, da mulher de caráter que você foi, do pai maravilhoso que você foi, apesar de não ser o pai mais rico do mundo, da irmã maravilhosa que você foi, você está entendendo? Agora o problema é que muitos estão deixando um rastro de maldade pelo caminho, Eu me lembro de uma história que eu ouvi a respeito de um casal com seus filhos, isso é história real, irmãos, e de gente que eu conheço. E eu não sei se foi final de ano, ou se foi alguma coisa que os filhos tinham que escrever alguma coisa para o pai, para a mãe, né? Tipo uma palavra de gratidão, né? Por tudo que foi feito durante aquele ano. Então o menino pegou e foi escrever a carta para a mãe. Escreveu, você é a mãe mais maravilhosa do mundo. Você cuida de mim, eu gosto de ficar com você, eu gosto de dormir com você, eu gosto disso, nós vamos passear juntos, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo. E fez aquele testamento, aquela carta linda, maravilhosa. Depois foi escrever para o pai. Para o pai ele disse, obrigado por me ajudar. Vocês estão entendendo? De quem é a culpa? É porque gosta mais do que a mãe, do que do pai? É resultado das escolhas que nós fazemos.
das escolhas que nós fazemos. Então, vamos deixar Eclesiastes de lado, vamos para eu queria ler outros textos, deixa eu ver que horas são, mas eu não vou poder ler todos os textos, os irmãos sabem, né, que eu nunca dou conta de ler todos os textos. Presta atenção numa outra realidade completamente diferente, num ritmo completamente diferente daquele que viveu e de quem foi Salomão. Eu estou me referindo agora ao apóstolo Paulo. O apóstolo que mais escreveu no Novo Testamento, as suas cartas, os seus escritos, a sua teologia, tudo que ele nos deixou e que nos abençoa até o dia de hoje. Presta atenção, quando Paulo escreve para Timóteo, ele está já se preparando para morrer, ele já está próximo, esperando que Nero, então, tenha um chilique e mande executá-lo. Ele sabe que não há mais como sair daquele lugar. E ao contrário de Salomão, ele não pôde dizer que ele conquistou impérios em termos de riqueza, de poder ou qualquer outras coisas. Muito pelo contrário, ao olhar para a sua própria vida, o que ele encontrava era uma expressão maior daquilo que ele estava vivendo naquele momento. E naquele momento ele estava preso, ele estava abandonado, não tinha amigos, não tinha família, não tinha herdeiros, nem tinha herança, ele não tinha absolutamente nada. Talvez estivesse ali passando frio naquela prisão, talvez estivesse ali sem ter roupas decentes para vestir. Então ele escreve para se despedir, para dizer: a minha hora está chegando. E lá no capítulo 4, versículo 6, diz assim, Paulo dizendo a Timóteo: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. Ele usa um termo de sacrifícios do Antigo Testamento, descrito lá no livro de Números. E o tempo da minha partida é chegado, ou seja, ele sabe que não tem mais como sair com vida, é hora de morrer. E ele diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Você pode repetir isso comigo? Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E aí ele termina: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Um homem que não, entre aspas, na visão deste mundo, não conquistou absolutamente nada. Talvez os teólogos da prosperidade decretariam que Paulo foi um cara que não venceu na vida, que o apóstolo Paulo não foi um cara que conseguiu, ele era um derrotado, ele era um loser, um perdedor. Por quê? Porque ele não experimentou de absolutamente nada daquilo que Salomão havia experimentado e daquilo que muitos de nós ainda nos dias de hoje pensamos que é ser vitorioso. Mas não, só que não. Mas enquanto Salomão se despede dizendo: foi tudo correr atrás do vento, vaidade da vaidade, o apóstolo Paulo está aqui fazendo essa declaração de que valeu a pena, de que não há arrependimento. Ele fez aquilo que ele precisava fazer porque era a coisa certa a ser feita. Por isso ele pôde dizer: eu combati esse bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. E o que Deus tem preparado para mim, eu já estou pronto para receber, porque eu sei que na glória Ele vai me abençoar. Ele diz: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia. Oh, meus queridos, que diferença! Vamos aprender com a palavra de Deus, vamos tomar decisões certas na nossa vida. Existe um combate, existe uma luta, e eu poderia ficar aqui enumerando para vocês o que nós precisamos combater, mas eu não vou falar daquilo que nós precisamos combater, apesar de citar: a gente precisa combater a nossa própria carne, a gente precisa combater o mundo, os valores do mundo, a gente precisa combater quais potestades e principados que governam este mundo, nós precisamos combater muitas coisas. Agora perceba que quando Paulo fala desse combate, ele fala que esse combate foi o bom combate. O bom combate. Nós passamos por lutas e nós vamos ter que lutar.
Às vezes nós pensamos que o nosso problema, e eu tenho falado muito isso aqui, é o marido, é a esposa, a nossa casa, ela não é feliz por causa dele, por causa dela, ou por causa disso, por causa daquilo, quando na verdade nós precisamos combater contra esses principados que estão entrando na nossa casa, na nossa vida, querendo nos destruir. Agora, quando Paulo fala desses combates, ele fala que o combate é bom. Irmãos, combate nenhum pode ser bom. Combate nenhum pode ser bom. Mas a própria palavra combate significa, não nos permite dizer que não é bom. E para explicar esse combate, vem a palavra bom combate. Porque o que ele está dizendo não é que a briga é boa, que o combate é bom, mas os resultados e o fruto do combate é algo divino, é algo abençoador, é algo que ninguém pode nos tirar. Você está entendendo? E eu já vou partir para o final da reflexão. E a pergunta que eu quero fazer para você, chegando no final agora de 2020, mas não apenas olhar para esse ano difícil que nós vivemos, olhar para a nossa história de vida. Olhe você para a sua história de vida. Você pode dizer que que valeu a pena? Tem valido a pena? O que você conquistou? Essa é uma resposta que você tem que fazer lá no íntimo do teu coração. Quando você olhar para os seus filhos, quando você olhar para a sua família, quais os combates que você tem escolhido para enfrentar? Quais as decisões que você tem tomado no teu coração? O que é aquilo que você tem colocado como sendo prioridade absoluta na sua vida? Irmãos, e em função do que a gente vê, eu me lembro quando eu fui chamado para um ministério. Eu cheguei no seminário em 1994. Meu aniversário é em dezembro, então eu tinha 21 anos de idade. 21 anos de idade. Saí do high school, do ginásio, segundo grau, e muito confuso acerca da minha vida, se eu seguiria a carreira bancária, que eu já estava dentro, ou se eu faria outras coisas, no mundo do business, etc. e tal. E eu me lembro, então, o dia que eu ouvi uma pregação do pastor José Walter Montever, que era pastor da minha igreja naquela época, e aquela pregação veio confirmar no meu coração que eu tinha um chamado. E esse chamado era para o ministério pastoral, para me tornar um pastor. E eu me lembro de algumas preocupações que vieram, inclusive, sobre os meus pais. E eu me lembro da minha mãe falar, olha, meu pai me abençoou, minha mãe me abençoou, mas a minha mãe levantou uma bandeira vermelha. Ela falou assim, olha, a única preocupação que eu tenho é que talvez daqui a algum tempo você vai ver o seu irmão, que já estava decidido, não me lembro se ele já estava na faculdade ou estava se preparando para ir para a faculdade de medicina. Hoje ele é um médico próspero, graças a Deus. E a minha mãe falou assim, a minha preocupação é que no futuro você olhe para o teu irmão com uma carreira de sucesso, porque prosperou. Você olhe para a sua irmã, né, junto com o marido dela, que prosperaram. Você olhe para alguns amigos que você tem, que caminharam juntos e cada um seguiu uma vida diferente. E você olhe para você e você se arrependa. Irmãos, porque se você conhecer algum pastor presbiteriano que é rico, pode denunciar porque tem treta no negócio. Ou é herança, né, ou está jogando na loteria escondido, e aí guarda o negócio, porque não tem, de salário, rico não vai ficar. Então essa era a preocupação. Mas esse era o combate que Deus escolheu para a minha vida. Difícil, irmãos. Vocês não sabem o quanto é difícil. Mas é muito bom ouvir da sua esposa, eu não troco você por dinheiro nenhum nesse mundo. É muito bom ouvir da tua filha, papai, eu quero que o meu marido seja igual a você. É muito bom, porque Deus faz, Ele é perfeito. É muito bom, apesar de você ser cheio de defeitos, você ainda ser respeitado e amado dentro da sua própria casa. Quais as escolhas que nós estamos fazendo, meus queridos irmãos? Vamos ficar de pé? O Ministério de Louvor vem à frente.
Talvez seja o momento de você fechar os seus olhos agora e pensar que Jesus morreu na cruz para te dar uma vida plena e cheia de significados e valores. E que Ele te dá hoje a opção ou a oportunidade de escolher, de fazer escolhas. Eu queria dizer para você que aconteça o que acontecer na sua história, tenha você os seus planos, os seus sonhos, e que Deus abençoe tudo isso, mas jamais se afaste daquele que te chamou e te purificou com o sangue imaculado, que é o Senhor Jesus. O texto que lemos no início do culto diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Jesus vai terminar o Sermão do Monte com aquela parábola, aquela história que todos nós conhecemos, sobre aquele que constrói a sua casa sobre a rocha e sobre aquele que constrói a sua casa sobre a areia. Meus queridos irmãos, você que está aqui comigo hoje, você que está nos acompanhando online, existe uma rocha pronta, preparada, firme, segura, sobre a qual você pode construir a tua casa. Não saia dessa casa para dar passos em terrenos escorregadios, onde você pode inclusive se afundar. Fique na rocha, permaneça na rocha, complete a carreira em nome de Jesus. Complete essa carreira, não olhe para trás. É Ele quem é a tua segurança e a minha segurança. Guarde a fé. Não se deixe ser levado por doutrinas estranhas, modismo, coisa que não tem nada a ver com a palavra de Deus. É isso mesmo que você crê hoje no Senhor Jesus, o evangelho simples tal como ele é. É esse evangelho que você precisa viver e celebrar. Amar a Deus acima de todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo. Lutar contra o pecado, celebrar as vitórias, buscar em oração, intercessão, o Deus que pode mudar todas as coisas na hora da angústia, porque há um só Deus. Não existe simpatia, não existe negócio, não existe outros deuses, não existe absolutamente nada. Vamos firmar a vida na rocha, vamos combater o bom combate, vamos completar essa carreira. E por mais difícil que possa ser em alguns momentos da nossa história de vida, nós vamos chegar lá no final, olhar para trás e dizer: valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena. Obrigado, Senhor, eu te louvo, eu te adoro. Obrigado porque me honrou, obrigado porque me protegeu, obrigado porque me livrou, obrigado porque eu completei essa carreira, obrigado porque eu guardei a fé. Ah, meus queridos, creio que nós precisamos disso. Amém? Vamos cantar.
mil gerações, tua família, teus filhos e os filhos dos teus filhos, e a bênção se derrame até mil gerações, tua família, teus filhos e os filhos dos teus filhos, sua presença me acompanhe por detrás, por diante, do teu lado, em ti, é contigo, e de noite, e de dia, tua entrada, tua saída, e teu riso, e teu choro, Ele é contigo, 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 é contigo. De trás, por diante, do teu lado, em ti, é contigo, e de noite, e de dia, entrada e saída, aleluia, teu riso e teu choro, é contigo, é contigo, é contigo, é contigo, é contigo, é contigo. Contigo, é contigo. Declara o nome do Senhor sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus filhos e os filhos dos teus filhos, até 1000 gerações. Aleluia! Aleluia! Deixa só a igreja. Oh, aleluia! Glória a Deus! Eis que hoje te proponho vida ou morte, bênção ou maldição. Está lá no Antigo Testamento. E isso me veio agora, cantando essa música que é bênção, né? Declarando a bênção do Senhor. Para que, se você acha que precisa corrigir algumas coisas, e se você entendeu a palavra de hoje, recebeu ela com alegria, quer dizer para você que há tempo para construir uma nova história, ou escrever uma nova história, ou construir uma nova casa. Amém, irmãos?